Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, para mais um passo aí nessa nossa caminhada. Vamos começar com aquela nossa oração de todos os encontros, né? Que é a invocação do Espírito Santo. Vamos pedir a Ele que nos ilumine mais uma vez em mais esse encontro e que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que a gente possa conhecer um pouquinho mais de Jesus Cristo, né? Que é sobre Ele que nós vamos falar hoje. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de desenvolver com vocês hoje dois pensamentos, né, sobre Jesus Cristo. Né? O Jesus Cristo humano, o Jesus Cristo histórico, né? Aquele Jesus de Nazaré que nós conhecemos. E um outro lado que é o Jesus divino, o Jesus que é Deus, né, como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Hoje nós temos muitos filmes, muitos livros, né, que falam sobre Jesus Cristo. Então todo o cristianismo, os evangélicos, os católicos, tentam de alguma forma descrever Jesus Cristo, né, conhecer mais esse Jesus Cristo. E eu gostaria de começar com vocês fazendo uma pergunta que o próprio Jesus Cristo fez aos seus discípulos enquanto eles estavam na Galileia. Era um momento de bastante dúvidas, né? Até mesmo dos seus discípulos, até mesmo daqueles que o acompanhavam, que já o conheciam, conheciam a sua pregação, já tinham visto os seus milagres. E mesmo assim, esses discípulos ainda tinham dúvidas, né? Quanto mais o povo que acompanhava através de notícias e tudo mais. Um povo que esperava um Messias, que esperava um libertador, mas um libertador neste mundo, né? Um libertador do jugo romano, um libertador guerreiro, um libertador que se tornasse rei para governar esse povo. Então era esse entendimento que eles tinham nessa época do Messias, né? Então essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, ela está narrada nos 3 evangélicos sinóticos. Vocês se lembram que os evangelhos sinóticos são aqueles evangelhos semelhantes, os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. E Jesus fez essa pergunta para eles, né? Quem dizem os homens que eu sou? E eles tentaram responder dizendo, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou um dos profetas, e assim por diante, né? Mas Jesus, percebendo essa dúvida deles, né, fez uma pergunta mais enfática, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E foi quando Pedro respondeu de uma forma bem contundente, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então essa pergunta e essa resposta que a gente gostaria de refletir com vocês sobre Jesus Cristo. É nesse Jesus Cristo realmente que nós cremos? No Jesus Cristo nós temos muitas informações, né? Muitos filmes, muitos livros, muitas informações sobre Jesus, muitas especulações, muitas reflexões, mas a gente percebe que boa parte delas, né, se a gente não procurar isso na fonte correta, a gente vê que o que se busca hoje, o que se tenta conhecer, é um Jesus Cristo
que nos atenda no momento das nossas necessidades. Aquele Jesus Cristo que fosse como um gênio, né, da lâmpada, né? A gente, na hora da necessidade, vai lá, esfrega a lâmpada, Jesus aparece, a gente faz um pedido para ele e, atendendo esse pedido, volta para a lâmpada e a gente esquece. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes é esse o Jesus Cristo que nos é apresentado, né? Para muitos ele foi apenas um profeta ou um grande sábio da sua época. Outros dizem que foi o maior psicólogo que já existiu na Terra. E nós, que estamos no maior país católico, no maior país cristão, né, do mundo, uma maioria absoluta de cristãos, né? Como é que nós definimos esse Jesus? Nós que estamos iniciando essa nossa caminhada na fé cristã, né? Qual é o significado de Jesus Cristo para a nossa vida? Como eu disse no início, né, a gente precisa desenvolver os dois lados de Jesus, né? O Jesus humano e o Jesus divino. O Jesus da história, né, que ele pode ser reconstituído através de estudos, através da compreensão, né, de que Jesus viveu e morreu no primeiro século no território da Palestina. Mesmo que nós não tenhamos a fé em Jesus Cristo, nós podemos verificar nos estudos, né, que Jesus realmente existiu e passou por esse mundo. Mas nós, como cristãos, sabemos que não é só o Jesus histórico, não é só o Jesus humano. Nós precisamos acreditar também no Jesus da nossa fé, no Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, como respondeu Pedro, né? Aquele Cristo que é anunciado pelos apóstolos desde o início da nossa igreja, desde a igreja primitiva. A partir da primeira Páscoa, né, quando Cristo foi glorificado, quando Cristo como Salvador foi exaltado. Aqui não importa só a história de Jesus, só a existência dele, né? É importante que nós creiamos no Jesus ressuscitado e presente na nossa vida, né? Como é que nós vemos Jesus presente na nossa vida? Uma forma da gente perceber isso é no Jesus eucarístico. É o que a igreja prega desde o início, né? Jesus Cristo na Eucaristia. Aquilo que o próprio Jesus nos ensinou durante a Santa Ceia, né? Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e bebei, este é o meu sangue que será derramado por vós. Quem comer deste pão e quem beber deste sangue, né, terá a vida eterna. Então é nesse Jesus Cristo que nós precisamos crer. O Jesus que nós conhecemos e no qual nós cremos é o Cristo, o Filho de Deus. Esse testemunho nos foi revelado pelo próprio Jesus Cristo e transmitido por seus apóstolos, por influência do Espírito Santo. Então é através do Espírito Santo, ao longo desses 2000 anos, é que Jesus vem sendo colocado nos nossos corações. Nós sabemos que Ele é o Criador do mundo. Ele estava presente, né, na Santíssima Trindade desde a criação do mundo. Não é um Jesus que foi criado a partir, né, do seu nascimento neste mundo. A Santíssima Trindade, Pai, Filho, que é Jesus Cristo, é eterno. E nós temos que saber que Ele é o nosso Salvador, que ama a cada um de nós e que morreu na cruz por nós, que nos ensina a compaixão e o perdão. É o Jesus Cristo do perdão, o Jesus Cristo da paz. O amigo de todos, aquele que cura os enfermos e concede a paz a todos os que escutarem e nele crerem. Nós precisamos ter um equilíbrio na nossa crença, né, na dimensão desses dois Jesus Cristo, no Jesus Cristo histórico e no Jesus Cristo da nossa fé, para que a gente não fique só no Jesus Cristo histórico, reduzindo ele a simplesmente a um sábio, a um grande psicólogo, a um revolucionário, né, daquela época, e
perder, né, a experiência transformadora daquele Jesus Cristo ressuscitado, esquecer, né, aquela força do Espírito de Cristo que agiu na história. Não se pode esquecer que é o encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado que nos transforma e nos move. É o Senhor que age em nós com a sua graça. Então nós precisamos ter a fé nesse Jesus Cristo humano e divino. Por outro lado, nós também precisamos cuidar para não focar toda a nossa fé somente no Jesus Cristo divino, para que isso não nos leve somente a um cristianismo de louvor, a uma liturgia desencarnada da vida, a uma pura exaltação religiosa, né? A ausência de Jesus Cristo pregado na cruz, para que não seja somente um Cristo abstrato, podendo haver aí uma supervalorização da adoração, sem uma prática, sem realmente seguir os seus ensinamentos, sem levar a sua palavra àqueles que precisam, sem ver Jesus Cristo no nosso irmão que sofre próximo de nós e nos libertando aí do nosso sacrifício, nos libertando das práticas, né, de ajuda aos nossos irmãos, que é aquilo que Jesus Cristo pediu, né? Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e amando os nossos irmãos é que realmente nós vamos estar amando a Deus e a esse Jesus Cristo. Vamos ver um pouquinho esse Jesus Cristo, né, de acordo com os 4 evangelistas, né? Marcos, Mateus, Lucas e João. Cada evangelista ele tinha uma intenção específica e um público próprio quando eles escreveram esses evangelhos, embora inspirados pelo Espírito Santo, né, mas movidos por uma necessidade que havia naquele tempo, uma necessidade de levar aos demais povos, né, o conhecimento desse Jesus Cristo. Então, isso conduziu cada um deles a fazer uma abordagem própria de Jesus. Todos falam de uma mesma pessoa a partir de uma mesma base histórica, mas cada um deles enfatiza aspectos bem peculiares, né? Considerando o contexto de cada comunidade destinatária. Nós observamos também no encontro sobre as Escrituras que esses evangelhos foram escritos para comunidades diferentes e também em épocas diferentes, né? Vamos ver o Evangelho de Marcos. Por que Marcos primeiro? Porque Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho, né, aceito pela igreja no cânon. Então não há uma unanimidade entre os estudiosos sobre qual é o lugar onde residia a comunidade destinatária do Evangelho de Marcos. Pode-se afirmar que entre eles haviam muitos cristãos provindos do paganismo, uma vez que Marcos valoriza bastante a abertura de Jesus Cristo em relação aos pagãos. É escrito para uma comunidade que vive uma grande crise, pois aproximava-se o tempo da invasão de Jerusalém e a destruição do templo, e acontecia a perseguição de Nero contra os cristãos. Não é sem propósito que há um capítulo apocalíptico, né? Esse Apocalipse era ali uma previsão já do que iria acontecer com Jerusalém, que seria invadida pelos romanos, né? E teria o seu templo destruído. Chegou o momento que essa fé em Cristo, né, estava se alastrando e estava atrapalhando ali os planos dos romanos na região. Então eles resolveram realmente invadir Jerusalém e destruir o templo. Isso aconteceu pelo ano 70. Vamos ver um pouco de Jesus sobre a ótica de Mateus. Mateus também foi conhecido como Levi. Ele pertencia ao grupo dos 12, ao contrário de Marcos, que não. Marcos escreveu o seu evangelho com base no conhecimento que ele teve da vida de Jesus Cristo por São Pedro.
Mateus não, Mateus realmente conheceu Jesus, ele era o cobrador de impostos, né, que foi chamado por Jesus a segui-lo. Portanto, ele foi testemunha ocular da vida pública de Jesus. O seu evangelho foi escrito já por volta dos anos 80, ou seja, depois da invasão romana e a destruição do templo. Mateus dirige o seu evangelho a comunidades cristãs vinda do judaísmo. O fato dele ser judeu e falar também para judeus trouxe marcas bem características, como, por exemplo, se referir ao Antigo Testamento, mostrando a ligação entre a tradição judaica, ou seja, o Antigo Testamento, com a nova aliança, que era a pregação de Jesus Cristo. Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas também não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos. Lucas já escreveu o Evangelho por conhecimento da pregação de São Paulo e também por sua investigação própria. Lembra que lá no encontro anterior sobre a Sagrada Escritura, nós enfatizamos um pouquinho ali sobre o motivo que levou Lucas a escrever o seu Evangelho. Lucas escreveu tendo como destinatário Timóteo, que fazia parte de uma outra comunidade. Ele queria dar testemunho para Timóteo e para aquela comunidade que todos aqueles ensinamentos que eles receberam eram verdadeiros. Lucas narra a predileção de Jesus pelos pecadores, por aqueles que não mereciam a salvação segundo a visão judaica naquele tempo. Então Jesus dava preferência para os publicanos, que eram considerados pecadores por serem cobradores de impostos, por serem corruptos, Lucas procurava mostrar a predileção de Jesus pelos pobres, pelas prostitutas e assim por diante. Hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Foi quando ele disse isso ao ladrão que estava crucificado ao seu lado. Em Lucas, Jesus tem uma profunda relação com o Deus Pai e com a oração. Era um Jesus orante, Jesus que orava a noite toda quando tinha decisões importantes a tomar. Orou para se preparar a sua missão na escolha dos 12. Orou na transfiguração, na sua agonia, na cruz pelos seus próprios carrascos. A salvação é sobretudo sobre o perdão dos pecados. É um Jesus que perdoa, um Jesus que não leva em consideração os nossos pecados, desde que nós nos arrependamos e não voltamos a repetir esses pecados. Foi o que ele disse à mulher que ia ser apedrejada. Depois que todos se afastaram, Jesus disse: vá e não voltes a pecar. Jesus segundo a visão de João. Os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, indicam que João era um dos filhos de Zebedeu, portanto testemunha também ocular da vida pública de Jesus. Ele mesmo declara no seu evangelho, se declara como o discípulo amado, era um dos discípulos mais novos, aquele que recostou a cabeça sobre o peito de Jesus durante a ceia. O Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito, já pelo ano 90, entre o ano 90 e 100. Por isso ele dirige a uma segunda geração de cristãos, ou seja, já outras pessoas mais novas que estavam ali. Seu ponto de partida não é o Jesus da história, mas o Jesus Cristo da fé. Então João narra um Jesus mais divino, mais místico. Apresenta Jesus como o próprio Deus que existe desde o princípio e agora veio ao mundo. Fica evidente a intenção de João mostrar a divindade de Jesus. Apesar de o cristianismo em geral ser a religião com o maior número de adeptos, a fé cristã ela se diluiu com a amplitude cultural dos nossos tempos. Prega-se, sobretudo, menos sobre a pessoa de Jesus e a sua missão como anunciador do reino de Deus.
É aquilo que nós falamos no início, né? Prega-se hoje um Jesus Cristo mais disponível para nos ajudar nos momentos de dificuldade, né? Aquele a quem a gente só recorre a hora que precisa, mas não a um Jesus Cristo divino, né? Um Jesus Cristo que é Deus. Nós precisamos nos reencantar por Jesus, por esse Jesus divino que é fundamental para a nossa fé. Vamos falar um pouquinho de como, né, o mundo de hoje tem visto, né, esse Jesus Cristo. Qual é a inquietude que essa pergunta nos traz? Como que nós vemos Jesus Cristo no mundo de hoje? Como que o mundo vê Jesus Cristo nos dias de hoje? Qual é a inquietude que essa pergunta que Jesus fez aos discípulos naquela época nos traz hoje, né? Isso nos incomoda, isso nos deixa curiosos, isso aumenta a nossa fé, o nosso interesse por Jesus Cristo? Será que nós vemos apenas o Jesus Cristo histórico, ou Jesus que deve estar a nosso serviço? Olhando por esse lado do Jesus que deve estar pronto, né, a nosso serviço, por que a gente pensa assim? Será porque eu sou bom, né, e por isso eu mereço que Ele me faça feliz? Eu rezo sempre, então Ele precisa me ajudar? Eu faço as minhas ofertas, eu pago o meu dízimo, então eu mereço a minha recompensa? Ou mesmo pelo fato de eu ajudar os pobres, será que quando eu ajudo com as segundas intenções, esperando alguma coisa de volta? Será que nós fazemos promessas, nós negociamos com Jesus? Olha, me faça esse bem que eu te faço esse sacrifício? Será que nós lembramos desse Jesus somente para pedir aquilo que nós desejamos? Esses pensamentos são inaceitáveis, né, para um cristão. Nós não podemos negociar com Deus. Deus não precisa de nós. Deus tem o seu projeto, o seu plano para a humanidade. Tudo o que nós temos ou não temos é segundo a sua vontade e para o nosso bem. Então é nesse sentido que a gente reforça sempre, né, que a igreja reforça sempre nas nossas orações, que nós precisamos, primeiro, rezar pedindo a Deus que nos ensine a rezar, pedindo a Deus que nos ensine a pedir, nos ensine a agradecer. Nós não podemos fazer orações, né, só pedindo. Então nós precisamos também ter momentos de gratidão dentro da nossa oração. Nós precisamos agradecer por tudo aquilo que nós temos e também muitas vezes por aquilo que nós não temos, por aquilo que nós pedimos e não recebemos. Nós temos que pedir o discernimento, né, para que, se nós não recebemos aquilo que nós pedimos, é porque Deus entende que é melhor para nós. Nós temos que entender que Deus, como Pai, não vai nos negar tudo aquilo que nós pedimos que seja bom para nós, mas também que não vai nos dar aquilo que não vai ser bom para nós. E quando nós falamos bom para nós, nós devemos entender que seja bom para a nossa caminhada na vida cristã, aquilo que vai ser bom para a nossa salvação. Muitas vezes nós podemos entender que alguma coisa vai ser bom para nós aqui neste mundo, mas que pode ser causa de condenação. Então, é esse discernimento, essa sabedoria que nós precisamos colocar também dentro das nossas orações. E não vamos nos esquecer, né, daquela frase que Jesus deixou para nós: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos falar um pouquinho também sobre a mensagem, né? A principal mensagem que Jesus Cristo nos deixou. Tudo o que Ele passou pregando neste mundo
foi com um único objetivo, né, que todos nós, não só o povo daquela geração, mas de todas as gerações, pudessem alcançar o reino de Deus. Então esse era o ponto central, né, da pregação de Jesus, que todos nós vivêssemos de uma forma, né, que seguindo aos seus ensinamentos, nós pudéssemos, né, ou nós possamos alcançar o reino de Deus. Então esse foi o grande desejo de Jesus Cristo nesse mundo, que todos nós pudéssemos, né, encontrar a salvação. No contexto daquela época, como nós falamos no início, as pessoas não entendiam qual era a missão do Messias, do Salvador. E eles esperavam, devido ao grande sofrimento de todos eles, né, que viviam numa região difícil, numa região complicada, numa região invadida pelos romanos, né, sujeita a todas as condições financeiras de trabalho, de escravos, né? Então eles esperavam uma libertação material, uma libertação desse jugo tão pesado que era o jugo dos romanos. Então eles achavam que esse Messias, ou Jesus Cristo, seria um rei que militarmente vencesse os romanos, expulsasse da terra onde eles viviam, que era a terra prometida por Deus aos judeus, a eles. Então eles esperavam uma libertação política. Tinham perdido esse sentimento, né, de que a libertação era a libertação dos pecados, era uma preparação para que a gente caminhasse rumo à nossa salvação, rumo ao reino de Deus, rumo à glória de Deus. Como que Jesus pregava esse reino, né? Para nós entendermos, nós precisamos estar atentos à pregação de Jesus e principalmente às suas atitudes, né? Prestar atenção principalmente na oração do Pai Nosso e nas bem-aventuranças. O que eram as bem-aventuranças? Foram os sermões da montanha, né? Tem todo um período ali de narrativa dessas bem-aventuranças ou sermão da montanha. E o que era esse reino de Deus que Jesus pregava? Jesus prega um mundo novo, sem sofrimento, sem lágrimas, sem fome, sem dor. É um mundo onde prevalece a justiça, a fraternidade, a paz, a verdade, o amor. Um mundo onde os famintos vão ser saciados, os tristes vão ser consolados, onde o nome de Deus, né, será santificado, o pão nosso de cada dia será garantido, o perdão das ofensas será oferecido abundantemente. É o que nós chamamos de paraíso, né? Esse é o reino de Deus, popularmente, né, conhecido como paraíso. Ou seja, esse é o mundo que nós esperamos. Jesus vem para pregar esse mundo de bem-aventuranças, esse mundo de felicidade, fundada numa nova relação, numa nova aliança, né, entre Deus e a humanidade. E nós não devemos esquecer que esse reino de Deus, ele é um dom gratuito. Deus nos oferece isso de forma gratuita. O que nós precisamos, né, novamente reforçando, é que nós precisamos pedir esse dom a Deus, que nós alcancemos o dom da gratuidade de poder receber esse reino. O reino de Deus não acontece por imposição. Deus não coloca isso à força para nós. Lembra que nós já falamos em algum momento sobre o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Deus não quer que nós o amemos de forma forçada, imposta, porque, como nós falamos, se for assim não seria o amor. O amor, ele é livre. O reino é um dom, um presente de Deus, e cabe a nós, conforme o nosso livre-arbítrio, nos abrirmos a essa graça. Tudo que Deus faz é gratuito, o seu amor é gratuito. Nós não poderíamos pagar o preço do seu amor.
porque o seu amor é infinito. Então, qualquer coisa que nós façamos, nós jamais vamos pagar aquilo que Deus nos dá. Jesus ainda nos ensina, o que é o reino ao se preocupar conosco. Ele é extremamente comovido pela dor das outras pessoas. Jesus se compadece, Jesus sofre com as pessoas. Isso foi também amplamente refletido, durante o nosso tema da campanha de fraternidade desse ano. O tema era viu, sentiu e teve compaixão. Então não adianta a gente ver o nosso irmão sofrendo, a gente precisa ver e sentir compaixão. O que é compaixão? É sofrer com esse nosso irmão e fazer alguma coisa para aliviar esse sofrimento. O dom do reino é manifesto sobretudo na predileção de Deus por aqueles que não mereciam a salvação, segundo a concepção do judaísmo. E isso às vezes é muito difícil a gente aceitar, que Deus vai perdoar aqueles que cometem pecados tão cruéis. No nosso coração isso é muito difícil, para a nossa realidade hoje é muito difícil. A gente quer sempre aquela coisa da vingança. Se as pessoas causam sofrimentos para outras pessoas, na nossa cabeça é justo que essas pessoas sofram, é justo que essas pessoas também sejam condenadas. Mas Jesus se compadecia com os pobres e com os pecadores. Ele se compadecia com os cobradores de impostos que eram corruptos, com as prostitutas, com os leprosos que eram excluídos da sociedade. Para o contexto daquela época, os cegos, os leprosos, os aleijados eram pecadores. Eles sofriam daquele mal, daquela doença, porque eles entendiam que aquelas pessoas tinham cometido um pecado. Ou ela ou seus pais, alguém cometeu algum pecado para que aquela pessoa estivesse sofrendo daquela forma. Então eles consideravam essas pessoas como pecadoras e excluíam essas pessoas do seu meio, do seu convívio, da sua religião. E Jesus também não se preocupou muito com as prescrições da lei. Não que ele não cumprisse a lei, Jesus também era um judeu, ele cumpria a lei. Só que o cumprimento exagerado da lei, sem olhar aqueles que estavam à sua volta, sem se compadecer com o ser humano, não adiantava nada. O que Jesus pregou é que você precisava praticar a lei, mas também precisava praticar o amor, a justiça. Ou seja, era um novo modo de cumprir a lei, de praticar a lei. O seu principal fundamento era o amor e o serviço, ou seja, você estar a serviço do próximo, que foi aquilo que Jesus realmente viveu. Como é que nós podemos alcançar esse reino pregado por Jesus? O reino não pode ser apenas esperado gratuitamente, ele precisa ser construído por cada um aqui neste mundo. Esse reino nós vamos construir enquanto nós estamos aqui neste mundo. Não adianta a gente fazer a bel prazer o que a gente entende neste mundo e esperar que esse reino vai vir para nós de forma gratuita. E esse reino nós vamos construir aqui com amor, com justiça, com amor ao próximo, seguindo os ensinamentos e os exemplos de Jesus Cristo. Então essa é a mensagem, pessoal, que nós deixamos hoje para vocês, sobre Jesus Cristo histórico, Jesus Cristo divino, o equilíbrio da nossa fé entre esse Jesus histórico e esse Jesus divino, e também essa mensagem que Jesus deixou sobre o reino de Deus, que Deus nos dá esse dom de forma gratuita, ou seja, todos nós temos o direito de receber esse reino, mas ele não é de graça. Nós devemos fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou, Nós devemos construir esse reino ainda enquanto neste mundo. Depois que a gente morre, aí não há mais o que fazer. Aí é esperar pelo juízo
de Deus. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Fiquem com Deus e estou à disposição para esclarecer vocês sobre qualquer dúvida sobre isso ou qualquer outro tema que vocês precisem, ok? Um abraço a todos, uma boa semana.